Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Vamos dar início então a mais uma aula. Na aula passada eu não deixei tarefa, né? Então vamos abrir lá na página 392 e vamos começar um novo conteúdo. Na verdade não é um novo conteúdo, né? É uma continuação dos gráficos de setores. Ele tem como título, né, como construir um gráfico de setores. Então a gente já aprendeu o que são os gráficos de setores e agora a gente vai aprender a construir eles, tá bom? Ele fala assim, ó, lá na página 392. Os dados percentuais indicados nos setores de um gráfico são distribuídos levando-se em conta a relação entre a porcentagem que o setor representa e o ângulo central que o define. Nas sessões anteriores, você explorou o fato de o ângulo central do círculo medir 360 graus e corresponder a 100%. Bom, então, quando a gente vai fazer um gráfico de setores, é muito importante a gente saber que o círculo tem 360 graus. E esse 360 corresponde ao círculo inteiro, então é 100%. E aí, conforme a gente for tendo informações e formos construir o nosso gráfico de setores, a gente vai ter que saber a porcentagem de cada coisa, para através disso a gente poder fazer, transformar em graus e fazer o nosso gráfico de setores o mais correto possível, tá? Estabelecendo relações entre valores percentuais e a medida em graus do ângulo central de um setor circular. Então agora a gente vai ver qual vai ser a relação entre a porcentagem e o grau, tá? Então a número 1 fala assim, ó. Em cada item faça o que se pede. Letra A. Calcule a medida em graus do ângulo central que representa 1% do círculo. Registre essa medida escrevendo-a na forma decimal. Então ele quer saber, em graus, quanto que vai valer 1% do meu círculo. Bom, eu sei... aqui é a página 392, né? Bom, eu sei que o meu círculo completo, ele tem quantos graus? 360 graus, não é? Eu quero... então, isso daqui, ele representa 100% do meu círculo, tá? Esse é o 100%. Ele quer saber quantos por cento é 1 grau. Então, a gente vai colocar... É 1 grau? Não, ele quer saber quantos graus é 1%, tá? Então, aqui embaixo da minha porcentagem, eu vou colocar a outra porcentagem, que é o 1%, que é o que eu quero descobrir. Quantos graus vai ser? Eu vou colocar um x aqui, porque eu não sei quantos graus vão ser, né? E aí, eu vou multiplicar aqui cruzado, tá? Então, eu vou começar aqui pelo x, ó. 100 vezes x, 100x. E isso vai ser igual a 360 vezes 1, 360, tá? Esse 100 tá multiplicando, vai passar para lá dividindo. Então, vai ficar x é igual a 360 dividido por 100. Quando a gente tem 0 e 0, a gente pode, ó, simplificar cada um deles, tá? E aí vai ficar 36 dividido por 10. 36 dividido por 10 vai dar por 3, né? Porque 3 vezes 10 é 30. E 36 menos 30 dá 6, tá? Vou pôr uma vírgula aqui e um 0. 60 dividido por 10 dá 6, porque 6 vezes 10 é 60. Então, o meu x aqui, ele deu 3,6 graus, desculpa. Então, ó, quando eu quero 1% do meu círculo, então o meu círculo é 100%, é 360 graus. Quando ele pede 1%, ele está pedindo para você colocar 3,6 graus, tá bom? Essa é a letra A. A letra B fala assim: vamos retomar o primeiro gráfico apresentado nesse módulo, distribuição do uso de água. Escreva os dados do gráfico na tabela a seguir. Então, eu vou colocar a tabela ali na lousa para vocês, tá? Pessoal, eu fiz ali então a tabela igualzinho tá na... Igualzinho não, né? Mas parecida com a que tá na apostila de vocês. Então fala assim, vamos retomar o primeiro gráfico apresentado neste módulo, distribuição do uso de água, e escreva os dados do gráfico na tabela.
Então, ele tem ali o gráfico de setores, né? E aí ele dispôs na tabela. Então, ó, uso de água. Aí tem agricultura, indústria, uso doméstico, perdas e o total. Aí ele vai querer esse valor em porcentagem e o setor circular em graus. A porcentagem tá ali no gráfico já, tá vendo? Ó, a agricultura tá ali em verde. Quantos por cento foi para agricultura? 70%, não é? Então, a gente coloca aqui 70%, tá? Quando tem porcentagem aqui em cima, a gente não precisa colocar aqui, tá, gente? Mas se quiser colocar também, não tem problema. E para a indústria é o rosa, então é 20%. O uso doméstico é o azul, então é 7%. As perdas são o que está ali em vermelho, né? É 3%. Toda vez que a gente tem um gráfico e a gente dispõe das porcentagens, a gente tem que somar elas e o resultado tem que dar 100%, tá? Então, ó, 70 mais 20, 90. 90 mais 7, 97. Mais 3, 100, tá? Então, aqui deu 100%. Certo, pessoal? Agora, a gente vai colocar ele em graus. Como que a gente vai fazer isso em graus? Bom, a gente pode fazer da forma que eu fiz no exercício anterior. A gente chama aquilo de regra de 3. Vocês eu acho que não aprenderam ainda a regra de 3. Mas é bem facinho de fazer. Vocês viram ali como eu fiz. Ou vocês podem também fazer usando fração. Então, por exemplo, assim, ó. Aqui você quer em graus, né? A agricultura, ela tá com 70%, não tá? Então, o que acontece? 70% a gente pode escrever assim, ó. 70 sobre 100, não é? Isso aqui não é 70%? 70%? Tá. Então, 70% de quanto que eu quero? De 360 graus, não é? Certo? Então, o que a gente vai fazer? A gente multiplica 70 vezes 360, que vai dar quanto? Vamos fazer aqui no cantinho, ó. É uma multiplicação de fração, tá? Ó, multiplica o de cima com o de cima, o de baixo com o de baixo. Então, ó, 360 vezes 70. Ó, eu posso simplificar esses dois zeros aqui. 7 vezes 6, 42. Foi 4. 7 vezes 3, 21, mais 4, 25. Então, deu 25.200 aqui. 25.200. Dividido por 100 vezes 1, 100. Tá? Então, agora a gente vai dividir. Para dividir, ó, basta simplificar esses zeros aqui. E deu 252. Então, aqui vai ser 252 graus. Tá? Então, vocês podem fazer desse jeito ou pode fazer do jeito que eu fiz aquele exercício anterior. Eu vou continuar corrigindo desse jeito por conta de vocês não terem aprendido daquele jeito ainda, tá? Agora, eu já vou apagar, tá? Então, se quiser copiar aqui, vai pausando o vídeo, tá bom? Agora, 20% foi para a indústria. Então, ó, a gente quer 20% de 360. Tá? Então, aqui quando não tem nada, a gente coloca o 1. Quanto que é 20 vezes 360? Vai dar 7.200. Dividido por 100. Tá? Porque 100 vezes 1 é 100. Agora, a gente vai simplificar esses zeros aqui, ó. E vai dar 72. Então, o setor circular em graus da agricultura vai ser 72 graus. Certo? Agora vamos para o uso doméstico. Ó, eu só vou mudando esse número aqui de cima, tá vendo, pessoal? Ó, é 7% de 360. Então, ó, 7% de 360. Tá? Vamos fazer essa conta aqui, ó. 7 vezes 0, 0. 7 vezes 6, 42 foi 4. 7 vezes 3, 21. Mais 4, 25. Dividido por 100. Quanto que vai dar? 2.520 dividido por 100. 7%. 7 vezes 0, 0. 654. Isso.
vai dar, então vamos lá, ó, a gente pode simplificar esse zero com esse zero. 252 dividido por 10 vai dar 25,2. Tá? Então, aqui vai ser 25,2 graus. Certo, pessoal? Vamos, então, ali fazer agora o 3%. Então, 3% de 360. Ó, 3 vezes 0, 0. 3 vezes 6, 18, foi 1. 3 vezes 3, 9, mais 1, 10. Aqui é como se tivesse 1, 100 vezes 1, 100. Aqui cortei o 0, simplifiquei, né? 108 dividido por 10 vai dar 10,8 graus. Tá, pessoal? Quando eu somar isso aqui, vai ter que dar quanto? 360 graus, né? Então, vamos somar aqui. Eu vou somar na calculadora, tá? Pra ser mais rapidinho. Ó, 252 mais 72 mais 25,2 mais 10,8. E deu 360 graus, tá? Então, o total aqui é 360 graus, beleza? Tá. Letra C. Qual é a soma das porcentagens? Então, a soma das porcentagens é 100%. Letra D. Qual é a soma das medidas dos ângulos centrais em graus? 360 graus, tá? Número 2. Você vai construir esse mesmo gráfico numa representação plana. Construa uma circunferência de raio qualquer e trace um de seus raios. A partir dele, use um transferidor para determinar a medida e trace um ângulo com vértice no centro da circunferência, relativo à primeira porcentagem conforme indicado na figura. Em seguida, para marcar o próximo ângulo, considere o raio traçado referente à porcentagem anterior como um dos seus lados e o centro da circunferência como seu vértice. Repita esse procedimento até que todos os ângulos sejam marcados. Pinte os setores de cores diferentes e indique em cada um a porcentagem correspondente. Não se esqueça de colocar título no gráfico e fazer uma legenda ou colocar os dados dos setores correspondentes. Então, vamos fazer essa. Seria melhor eu fazer no caderno com vocês, mas eu vou tentar fazer aqui na lousa, tá? Pra ver se a gente consegue fazer. Gente, o meu desenho, ele não vai ficar todo certinho, tá? Porque eu desenhei aqui na mão livre, eu vou usar um transferidor desse tamanho, que é pequeno, tá? Então, o que acontece? Na casa de vocês, vocês vão desenhar. Tem aqui o espaço, ó, da número 2. Então, a primeira coisa que eles vão fazer aqui é desenhar a circunferência, o círculo, né? Esse círculo vocês vão desenhar com o compasso, tá bom? Então, ele fala, ó, que você vai fazer uma circunferência de raio qualquer. Então, não importa qual vai ser o raio, tá? Não importa a medida dele, desde que caiba ali na apostila de vocês, tá? O que ele fala para vocês fazerem? A gente vai desenhar esse gráfico aqui, que tá nessa tabela e que tá aqui. Só que aqui ele tá em 3 dimensões. A gente vai desenhar em uma dimensão ele aqui, tá? Então, a gente tem o valor dos graus. O que acontece? Ó, a agricultura tá falando ali que tem 252 graus. Ah, eu tenho um problema aqui agora, que eu acabei de me dar conta que o meu transferidor, ele vai só até 180. Então, eu vou começar do 72 graus, tá? Porque daí o que sobrar vai ficar lá pro 252. Vocês podem começar no 252, eu vou começar ao contrário. Eu vou começar, na verdade, do segundo ali, que é da indústria, ó. A indústria fala que é 72 graus, não é? 20%, 72 graus. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar o transferidor de vocês, vão colocar aqui no raio e vão achar aonde está o 72. Então, no caso 72, ó, tem o 70, não tem o 72, né? Aí, se você sabe que onde está o 80, vai ter entre o 70 e o 80, e vai estar mais perto do 70, né? Então, traça um pontinho ali. Então, vai ser mais ou menos isso. E aí, você vai marcar lá o seu setor circular. Então, esse daqui é da indústria, tá?
Eu vou escrever aqui indústria para depois a gente pensar se a gente vai fazer legenda, como que eu vou fazer isso, tá? Então aqui vai ser indústria. O meu próximo é o uso doméstico. O uso doméstico é 25%. Como que a gente vai fazer isso? Uso doméstico. 25% não, gente, é 7%, corresponde a 25 graus. Como que vocês vão fazer agora? Agora ele não vai estar mais aqui, ó. Agora esse daqui vai ser o seu raio. Então, ó, você vai colocar o seu transferidor dessa forma assim, tá vendo? E aí você vai lá no 25 graus, que é mais ou menos aqui o meu. E aí desenha lá o 25 graus. Vai ser mais ou menos isso, ó. E esse é o uso doméstico. Tá? O próximo, perdas. Então, perdas é 11 graus, tá vendo? É 3%, corresponde a 11 graus. Então, agora, ó, o transferidor aqui vai colocar lá 11 graus, que é mais ou menos ali. Então, vai ser mais ou menos isso aqui. Então, isso daqui vai ser para perdas. O meu tá tortinho, mas o de vocês vai ficar reto, tá? Porque no papel é bem mais fácil de fazer. E aí, o que sobrou é o da agricultura, tá? Então, tudo isso daqui é agricultura. Tá? Então, aqui está o nosso gráfico. Aí ele fala, ali ó, pinte os setores de cores diferentes e indique em cada um a porcentagem correspondente. Então, eu acho que eu não vou ter isso para todos. Mas aí vocês em casa têm lápis de cores, tá? Então vocês podem pintar um de verde, um de laranja, um... Tá? Eu não vou pintar aqui, mas vocês podem pintar na casa de vocês. E aí ele fala, indique em cada um a porcentagem correspondente. Então vamos lá. A agricultura, qual é a porcentagem? 70%. Ó, ele quer porcentagem, ele não quer grau, tá? Perdas, 3%. Então, aqui, 3%. O uso doméstico é 7%, é isso? 7%. E na indústria, 20%. Aí você escreve lá, tá? E aí ele fala pra você fazer uma legenda. Como que você faz a legenda? Aí vai de acordo com as cores. Então, ó, você pintou aqui de verde, então você vai fazer um quadradinho. Você pinta ele de verde e aí você escreve 70%. Agricultura, 70%. Indústria, você pintou de vermelho, faz lá um quadradinho. A legenda, vocês podem ser criativos, tá? E fazer da forma que vocês preferirem. E aí tem algumas, lá no começo do módulo... Ah, esse aqui ele não fez com legenda porque ele já escreveu direto no gráfico, tá? Mas... se vocês quiserem deixar assim, não tem problema, tá? Colocar agricultura, 70% e tal. Ah, não quero, eu acho que tá muito rabiscado o meu gráfico. Você pode apagar as palavras, pintar e colocar legenda. Então, ó, o que eu pintei de verde é agricultura, então põe lá, verde escreve agricultura. E assim sucessivamente, vocês podem usar a criatividade de vocês, tá bom? E é isso. E ele fala pra gente não esquecer de colocar título. Qual que é o título do nosso gráfico? É a distribuição do uso de água. Então, lá em cima, não esqueçam de escrever. Distribuição do uso de água. Certinho, pessoal? Vamos continuar ali então, ó, estabelecendo relações entre valores absolutos à medida em graus do ângulo central de um setor circular. Como você pode observar no gráfico água armazenada por habitantes do mundo, por metros cúbicos, no início do módulo, às vezes os dados da pesquisa estão em valores absolutos. Precisamos escrevê-los em porcentagem para determinar o ângulo central do setor que o representará. Vamos aprender o procedimento para fazer essa transformação com base nos dados do texto a seguir. Então ele vai dar um texto ali, que eu não vou ler, mas vocês podem ler em casa, tá?
e ele vai falar sobre os oceanos. E ele vai falar, ó, por exemplo, ali, ó, o Oceano Pacífico é o maior da Terra, com 180 milhões de quilômetros quadrados. O Atlântico é o segundo maior em superfície, com 82,4 milhões de quilômetros quadrados. Então, ele vai dar a medida de cada um dos oceanos. Vamos organizar os dados referentes à área desses oceanos em uma tabela. E aí, ali, ele já dá a tabela, ó. Oceano, o Pacífico tem 180 milhões de quilômetros quadrados. Aí, ele quer a porcentagem e a medida do ângulo central do setor. Aí, ele dá o Atlântico, 82,4 quilômetros quadrados. O Índico, o Glacial Ártico, o Glacial Antártico e o total, tá? Aí, ele fala assim, na segunda coluna dessa tabela, os dados referentes à área de cada oceano estão apresentados em valores absolutos. Agora vamos transformá-los em porcentagem. Para isso, tome como base a área total dos oceanos, ou seja, 369,7 milhões. Vamos trabalhar com o primeiro item da tabela, que é a área do Oceano Pacífico, 180 milhões. Então vamos lá. Ele fala para a gente fazer dessa forma, ó. A gente vai transformar esses 180 milhões de quilômetros quadrados em porcentagem. Então, olha o que ele fala para você fazer. Esse valor, em relação à área total dos oceanos, corresponde à fração 180 por 369,7. Tá, da onde que saíram esses valores? O 180 é a área do Oceano Pacífico, que é o que a gente está fazendo agora. Da onde que saiu 369,7? É o nosso total. Olha lá, a área tem do Oceano Pacífico, Atlântico, Índico, Glacial Ártico e Glacial Antártico. No total, se você somar a área de todos os oceanos, você vai chegar em 369,7, tá? Então ele pegou a área do que a gente quer fazer sobre a área do total. Vamos então descobrir a fração equivalente a essa fração com denominador 100? Então ele quer escrever em porcentagem. Os números, quando estão em porcentagem, eles estão sempre sobre o 100, não é? Então, ele quer saber o que eu vou fazer com esse número aqui para ele virar um 100. Olha o que ele fala ali. Para encontrar o numerador, que é o número aqui de cima, que a gente não sabe quem que é, você pode utilizar a propriedade das frações equivalentes que aprendeu no sexto ano. Ou seja, descobrir por quanto o denominador da primeira fração foi dividido e dividir o numerador dessa fração pelo mesmo número. Então, por quanto que eu dividi 369,7 para chegar no 100? Aí aqui ele descobriu que foi dividido por 3,697. Tá? Ele já deu esse valor pra gente, ele não tá perguntando, tá? Ele já deu direto esse valor, ele descobriu aqui. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar o 180 e também vai dividir por esse valor, que é 3,697. E aí, quando faz essa divisão, vai dar 48,688125. Aí, a gente vai arredondar para 48,7, tá? Gente, aqui é só uma explicaçãozinha, tá? Que eu tô fazendo assim, porque é o que tá na apostila. Tô explicando o que ele está dando aqui na apostila pra vocês. Arredondando para a ordem dos décimos, o numerador dessa fração é aproximadamente 48,7. Logo, 180 milhões corresponde a 48,7%. Então, 48,7%. Eu posso tirar o 100 de baixo e colocar ali ele como porcentagem, tá bom? Outra forma de fazer isso que ele fala, ó, estabelecer a relação entre a parte e o todo. Como que faz isso? Tá, aqui é o primeiro jeito de fazer, tá, gente? Então, primeira forma de fazer é essa. Agora vamos para a segunda, que é a relação entre a parte e o todo. Arredondando para a ordem dos décimos, o numerador dessa fração é aproximadamente 48,7. Logo... Ah, tá, esse aqui eu tô lendo a resposta. Vamos lá para o segundo. Estabelecer a relação entre a parte e o todo. Se a área total é 369,7 milhões, então vamos estabelecer a relação entre 180 milhões
e 369,7 milhões. Ou seja, aqui a gente vai começar igual, ó. Então, eu vou colocar o 180, que é a parte que eu quero descobrir, sobre o todo. Então, se eu somar todos os oceanos, a área vai ser 369,7. Então, vamos estabelecer a relação, tá? Aí, a gente pode fazer essa divisão. Quanto que é 180 dividido por 369,7? Vou fazer na calculadora, tá? 180 dividido por 369,7. Vai dar 0,4868 e vários números, né? 48 é com 6. 68, 8, 1 e assim por diante. Assim. Tem um 7 aqui? Tá. Então aqui a gente dividiu e a gente chegou aqui. Isso daqui vai ser aproximadamente 0,48, né? 7. Ele arredondou para essa casa decimal aqui, tá, gente? Como aqui é um 8, o 8 é maior que 5, a gente arredonda para 7, tá bom? Assim, esse valor aqui, então agora a gente vai transformar ele em um número em fração, né? Pra gente poder chegar no 100%. Então, ó, a gente pega ele, tira a vírgula. Que número que vocês enxergam sem a vírgula? É o 487, não é? Então, põe 487. Dividido por... Aí você vai pôr o número 1 aqui e vai contar quantos números tem depois da vírgula. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Então, vai ficar 487 dividido por 1000. Volta ali na apostila, ó. É isso que ele tá dando ali, não é? Só que a gente quer sobre 100, não é? Então, o que eu vou ter que fazer pra cá virar um 100? Vou ter que dividir por 10, não vou? Se eu dividir o 1000 por 10, eu chego no 100. Então, eu vou dividir aqui também por 10. Dividindo por 10, eu vou ter aqui 4,87 sobre 100. Que é a mesma coisa que 48,7%. Aqui a vírgula não tá aqui, gente, tá aqui, ó. É 48,7, tá? Quando eu divido por 10 aqui vai ficar 48,7. Que é a mesma coisa que 48,7%. Beleza? É assim que faz essas continhas, tá bom? Pessoal, eu vou dividir essa aula em duas, tá? Então eu vou parar ela por aqui. Como hoje a gente tem aula dupla, então a gente vai ter mais uma aula, tá? Então termina de assistir essa aula e pode assistir já a próxima, que eu vou continuar esse exercício com vocês, tá bom? Eu vou fazer a tabela aqui, e daí eu vou fazer essas contas com vocês, tá bom? Então já pode assistir o próximo vídeo, tá?